Quem anda pela rua Florencio de Abreu, aqui no centro de São Paulo, não imagina quem foi essa personalidade. Florencio Carlos de Abreu, na verdade, era um gaúcho, advogado, jornalista, político, né? E que foi presidente da província de São Paulo em 1881 por apenas 7 meses, né? E deixou realmente a sua marca na história da cidade. Mas o que eu gostaria de lembrar a vocês é que quem passa aqui pela Florencio de Abreu já percebeu este prédio aqui ao fundo, né? Esse prédio bastante interessante, restaurado, que mantém uma fachada bastante interessante, com elementos Art Nouveau, gradis de ferro fundido, elementos arabescos, né, na sua decoração. Trata-se de um prédio curioso. Vejam que abaixo existe um símbolo, né, que é uma boia de caixa d'água. Sim, estamos falando da Casa da Boia, a primeira casa de ferramenta de São Paulo, uma casa de manipulação de metais não ferrosos no final do século XIX e começo do século XX. Essa casa foi construída em 1909 e mantém as características praticamente originais. E aqui aconteceu uma história bastante interessante, que é a trajetória, o início da trajetória do senhor Riscala Jorge Tarran, um imigrante sírio de ascendência armênia que deixou a sua marca. E é essa história que nós gostaríamos de contar para vocês hoje. Venham comigo. Estamos aqui então no antigo salão de vendas, né, da Casa da Boia, essa tradicional loja de ferramentas que foi uma das fundições aqui do centro de São Paulo, que marca a história e tem tudo a ver com a história da cidade de São Paulo. Estamos com a Adriana Riscala, né, uma das diretoras aqui da casa, que vai falar para a gente um pouco sobre esse projeto que ressalta exatamente a valorização patrimonial da Casa da Boia. Adriana, fala para a gente o que é essa Casa da Boia cultural, essa nova visão, esse novo entendimento como elemento da história da cidade. A gente tem prazer em dividir essa história com todo mundo. E o nosso intuito é mostrar, fazer com que as pessoas façam uma imersão, uma experiência dentro do ambiente. E a gente trouxe, porque a nossa história, como ela trata de questões de empresa, de patrimônio e de história de São Paulo, a Casa da Boia tem essa questão hidráulica muito forte dentro do seu DNA, e a gente tentou trazer tudo isso nessa ambientação para que não só ela traga toda essa questão histórica, né, com esse tubo passeando pelo espaço e fundindo com toda essa questão de criatividade, inclusive, a gente sempre tem a intenção de inspirar as pessoas, não só trazer essa história, esse DNA forte, né, do cobre e da hidráulica, mas também de inspirar as pessoas para que elas também tenham vontade de criar e fazer seus movimentos. Muito bem. E eu vejo que nós temos aqui ainda elementos originais, como o piso, como o teto, como alguns elementos que caracterizam exatamente aquele início, né, do século XX. Isso mesmo. A gente tem, como a gente estava falando agora há pouco, a Casa da Boia apresenta não só a sua parte hidráulica, mas a parte arquitetônica. Nós somos tombados pelo patrimônio histórico e a gente leva isso com muita seriedade. A gente preserva isso e a gente apresenta a todos para que todos possam compartilhar e vivenciar isso. Então, nós temos grandes elementos que a gente preserva, por exemplo, o piso é original, praticamente tudo. As prateleiras são as mesmas do salão de venda original. A gente tem lá no fundo imagens que mostram as balanças e elas estão aqui inseridas. A gente tem as latas originais, quando vinham os catodos e a matéria-prima, nós temos as latas originais, temos os moldes. Enfim, e temos essas tesouras de contrapeso, que são elementos arquitetônicos. Então, assim, o que não falta aqui dentro é material para que as pessoas possam mergulhar nessa história maravilhosa, que é a história de São Paulo, inclusive. Sem dúvida. Deve ter sido bastante difícil, né?
fazer esse resgate como um todo, em função da história, né, já que a gente vê grandes dificuldades no Brasil em realmente resgatar esses patrimônios, né, em função da legislação, em função de uma série de elementos que acontecem, né, nas grandes cidades. Isso, a gente tem, não foi fácil, a gente trata isso, inclusive, como ela entrou como um escopo da empresa, tá? Então a gente cuida de todo esse patrimônio com muito carinho, com recursos próprios, porque nós somos idealistas e porque a gente acha que a história de São Paulo, ela pertence a todos. E eu acho que a gente tem a obrigação de dividir essa história com todos. Então, a gente cuida absolutamente de tudo com muita responsabilidade. Existe um manual que a gente segue com todas as melhores práticas de conservação e a gente trata isso com extrema assim, com muito profissionalismo. Você precisa conhecer esse espaço e entender um pouco do que é realmente o significado de empreendedorismo, né, que aconteceu então no final do século XIX e adentrou o século XX. Vamos conhecer. E nós estamos chegando então aqui no primeiro piso da Casa da Boia, que era onde funcionava a residência da família Riscala. É isso, Adriana? Isso mesmo, muito bem-vindos. Aqui nós temos o prazer de oferecer essa experiência, que é uma segunda experiência, de como os fundadores viviam e a qualidade de vida que eles tinham e como a realidade naquela época era tão diferente da nossa realidade atual. Então, a gente tem desde um pé direito gigantesco, né? A gente tem elementos arquitetônicos como escada, portas com enormes, né, também, mas de uma beleza estética incrível, né? Então, o piso também, a gente faz questão, o rodapé, a proporção do rodapé em relação ao que é feito, se bem que o decorador hoje gosta de rodapé alto, né? Mas é uma referência histórica, né? Então, a gente tem o prazer de receber vocês no casarão e mostrar alguns detalhes importantes e significativos. O começo da restauração foi em 1998, quando completou 100 anos o imóvel? Na verdade, já existia, a gente já fazia movimentos, né? Mas oficialmente a gente fez o restauro da fachada nessa data, né? Então, a gente encarou isso como um projeto mais consistente, né? Mas sempre existiu essa preservação, né, com o patrimônio. Mas a gente, o que aconteceu? A partir dessa data, o meu esposo, que é o neto do seu Riscala Jorge, que é o Mário Riscala, ele resolveu, assim, até, né, por ter todo esse vínculo com a história, ele teve essa atitude de guardião, né, porque não deixa de ser. É um guardião da memória e a gente quer dividir essa memória com todos. Perfeito. Então vamos conhecer a residência, então, do senhor Riscala e família, né? A gente tem muita coisa para mostrar ainda. Vamos lá. Entre papéis, fotografias e objetos, é o tema da exposição permanente aqui do Museu Riscala Jorge. E aqui seria, então, a entrada do museu, na antiga residência da família, que seria, então, a sala de estar, é isso? Exatamente, essa era a antiga sala de estar, ela também foi transformada ao longo dos anos, mas a gente recuperou. Nós fizemos um trabalho de investigação de restauro, isso foi feito com bisturi, eles descascam com bisturi, para não atingir as camadas e a gente identificar todas as camadas que existiam e chegamos a essa pintura maravilhosa. E é interessante, até falar um pouco mais rapidamente, eles deram um efeito adamascado, para parecer que era tecido, né? Então tinha essa boiserie, que é a madeira na parte de baixo, como o pé direito é muito alto, eles faziam essas intervenções para que fosse um elemento decorativo e que tirasse proveito desse pé direito alto também. E o que a gente faz? A gente pega essa situação e replica para as outras paredes, para no momento adequado, a hora que a gente vai tendo verbo, a gente investe e faz o restauro completo. Muito bem. Então aqui começa exatamente o museu. O museu ele reúne então um acervo voltado a pessoal e profissional da vida do senhor Riscala. Exatamente. O seu Riscala Jorge, ele foi um grande filântropo também, tá? Então ele tinha vários projetos sociais, ele ajudava a comunidade armênia, ele acolhia, ele recebia, ele hospedava, ele empregava. Então ele tinha essas ações paralelas, né, ao trabalho dele, e ele também começou a construir.
porque, né, ele tinha essa facilidade, ele era um visionário, né? E a gente tem, inclusive, uma outra curiosidade que a gente vai mostrar mais para frente, que ele era designer, tá? Ele desenvolveu um catálogo, além do filme que nós temos, ele desenvolveu um catálogo que a gente tem os clichês, tem toda a documentação disso, com todos os itens discriminados e super, super bem apresentados. Vamos conhecer isso daí, vem comigo. E aqui, então, nessa primeira sala, nós falamos um pouco sobre a vida, né, do Sr. Scala Jorge, a sua chegada ao Brasil, né, a sua experiência como imigrante, não é? Isso mesmo. Essa exposição tem a curadoria da historiadora Renata Gereissati, que é a própria pessoa que faz a visita guiada. Ela é uma estudiosa e expert na vida do Scala Jorge. E ela concebeu essa exposição que ela pega vários aspectos do imigrante Scala Jorge, desde quando ele saiu da Síria, né, de Alepo. Ele era casado, ele se casou lá com a dona Zaki, e a gente tem, inclusive, os quadros aqui, né, dos dois. E aí a gente tem documentos como a carteira de identidade, a gente tem uma vasta documentação sobre a vida pessoal do Sr. Scala Jorge. Vamos lá, que tem mais coisas interessantes aí para ver. Continuando então aqui no acervo do Sr. Scala Jorge, nós temos essa peça aqui fantástica que fez parte da Feira Internacional de Turim em 1911 na Itália. Adriana, fala para a gente o que significa essa peça em 1911 para um evento na Itália. Então, como o Sr. Scala Jorge, eu sempre falo, ele era um visionário, né? Então, imagina que ele teve a capacidade de pensar nessa vitrine, que é um monstruário, e a gente reproduziu, porque a gente tem o original mesmo, é só o encabeçamento que foi feito no Liceu de Artes e Ofícios, que é uma obra de arte. O que a gente fez? Baseado no catálogo que ele também produziu, né? Também maravilhoso, que vale a visita, é incrível. Numa das folhas, a gente viu que tinha a própria vitrine. Então, nós resolvemos reproduzir em escala natural para que todos os visitantes tenham uma ideia do tamanho que era e do trabalho que dava, porque isso tinha que ser despachado por navio. Então, foi para o Rio de Janeiro, foi premiado, foi para Turim, para a Itália, foi premiado. E a gente tem as premiações aqui também. Perfeito. Quer dizer, então, ele chegou no Brasil em 1895, em 1898 ele já inaugurou a Casa da Boia, que não tinha este nome ainda, e aqui ele veio em 1909, não é? Porque assim, o que acontece? Quando ele chegou no Brasil, obviamente, como todos os imigrantes, ele não falava a língua brasileira, né? Não falava português. Então, ele se empregou como faxineiro nessa indústria de fundição. Ele aprendeu e aprimorou alguns ofícios, ele era ourives, ele já tinha habilidade de manusear e trabalhar com cobre, ele aprendeu e melhorou o ofício, e com o tempo ele conseguiu comprar essa empresa, e aí ele fundou a Casa da Boia, prédio mesmo, ela começou a existir a partir de 1911, tá? 1908, 1911, tá? Então funcionou a fundição no começo, né? E depois não mais, depois só a venda. A fundição, ela é o nosso DNA, o cobre, o metal não ferroso, e a fundição é o DNA da Casa da Boia. A gente começou fazendo isso, tá? Então, a gente faz questão de apresentar todo esse patrimônio para todos, porque é importante entender como isso foi evoluindo, né? Porque o que aconteceu ao longo do tempo? Pelo fato dessa empresa ter uma produção muito artesanal, na hora que se instalaram as multinacionais, que veio uma Deca, que a produção era muito mais industrial, né? Em grande escala, aí não tinha como competir mais. Mas a gente acabou indo para outras formas de comercializar, né? Então, a gente ainda mantém alguma coisa manual, mas tem toda essa parte de comercialização também, né? E assim chega-se aos 125 anos de vida de empresa. 125 anos de muito patrimônio em todos os sentidos. O que a gente se orgulha aqui na Casa da Boia é que a gente entrecruza a família, a empresa e o prédio, todas essas questões, passeando entre passado, presente e futuro. Então, a gente não tem como parar, né? A gente tem inspiração e tem objetivos e tem sonhos e tem projetos para muitos e muitos anos, se Deus quiser. É isso aí, um exemplo a ser conhecido. As pessoas pensam que, como chama a Casa da Boia, só se vendia boias aqui, né? E, na verdade, não é bem isso, né? Desde o começo, a gente pode perceber que existiam outros elementos que eram fabricados e comercializados.
Fala pra gente sobre isso, Adriana. Então, como eu tinha falado anteriormente, nós temos alguns desdobramentos da fundição feita em metais não ferrosos. Então, ela vai desde a hidráulica, que tem a própria boia, mas também tem os registros, né? Tem toda essa questão hidráulica, sifões, enfim. E isso permitiu. Por que a boia foi importante para isso? A boia foi importante porque ela permitiu com que as edificações fossem feitas verticalmente. Então, não eram só mais casas, a gente conseguia subir e, com o tempo, inclusive, fazer prédios, né? A gente tem também balanças, né? A Casa da Boia produzia balanças, que é uma coisa super interessante, e balanças muito precisas, né? E a gente tinha também algumas curiosidades, como para-raios, tá? Essa parte que seria super interessante, que são mostruários, então porta-chapéus, que na época se usava muito chapéu, ele confeccionava para muitos lojistas também, né? Então a gama era enorme, ele ia também para luminárias, ele tinha umas coleções maravilhosas, Art Deco, e a gente tem esse registro, vale conferir isso, porque dentro do nosso catálogo, então era uma diversidade, porque o metal não ferroso ele permite isso, né? Ele tem essa flexibilidade de produtos. E elementos decorativos também, exatamente, que era o forte. Né? Isso, tinha muito gradis, né? E voltando a essa história das luminárias, a gente tinha desde, olha, inclusive mostrando um pouco alguns detalhes de mobiliário. A gente pensa, né? A móvel, não, também. O mobiliário, se vocês prestarem atenção nos antigos, eles tinham detalhes metálicos, né? A Casa da Boia fornecia esses detalhes metálicos. A gente tinha também aquele caixa, porta para carta, para, né, para o correio. Enfim, se a gente começar a pensar na quantidade de coisas, né, e objetos decorativos em que são usados, o elemento metálico é utilizado, inclusive enobrece, né? Ele dá mais resistência, ele enobrece o produto. A linha de produção era bastante ampla, que depois foi sintetizando também ao longo dos anos. Isso, né? Isso. Ela foi diminuindo, né, ao longo do tempo por conta da competição, porque pelo fato de ser muito artesanal, e a gente sabe disso, que a tendência cada vez mais é a industrialização, a coisa feita em série, e aqui nesse ambiente a gente faz total aporte, novamente falo, ao ofício, à produção feita artesanalmente. Perfeito. Realmente é a história de uma cidade dentro de um patrimônio histórico aqui. Mas... Isso mesmo. E tem, inclusive, as premiações aqui, tá? Nesse ambiente. Foi daquela feira que a gente estava falando, de Turim e no Rio de Janeiro, a gente tem o próprio prêmio original enquadrado que as pessoas podem conferir. Perfeito. Vocês precisam vir conhecer aqui todos esses detalhes, tem muita história aqui para aprender e conhecer. E esse espaço está aberto para visitação, mediante inscrição prévia. E eu gostaria que a Adriana comentasse isso para a gente, como é que o nosso associado pode participar dessas visitações. Isso, a gente disponibiliza pelo site, é só entrar pelo site, fazer a inscrição e saber que é sempre na última quinta-feira do mês, e tentar fazer com antecedência, porque a gente tem bastante procura, então normalmente as turmas se esgotam rapidamente, porque a gente só permite 30 pessoas, até pelo próprio imóvel, né? Como ele é mais antigo, a gente também não gosta de ter né? Tipo, um número muito grande de pessoas. Então, entrando pelo site é bem tranquilo. O site, então, casadaboia.com.br/cultural, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Adriana, muito obrigado, então, pela acolhida, pela receptividade. Parabéns pelo projeto. Realmente que outras empresas, outras instituições sigam esse mesmo exemplo, né? Para que a gente possa ver realmente nosso patrimônio preservado e valorizar exatamente a nossa história enquanto cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço toda essa oportunidade de poder dividir com vocês. E a gente está sempre de braços abertos para todos, para visitação, e não somente para visita guiada. A própria loja, ela já é uma experiência também, vale uma visita para conhecer, vale a pena. Ok, nosso Momento Jornada Cultural fica por aqui, agradecemos então a sua companhia e nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!